tudo bem? Então, queria saber como é que andam esses estudos de vocês. Espero que esteja dando tudo certo, tá bom? Qualquer coisa, estou aqui para ajudá-los, certo? Então, na aula de hoje, eu gostaria muito de começar um conteúdo novo com vocês, certo? Nós vamos dar continuidade ao nosso livro Octa Mais, tá bom? Então, a primeira coisa que eu peço é pega o seu livro, pega suas canetas, vai grifando o que a gente for comentando de muito importante aqui e assim que vocês terminarem o vídeo, vocês darão continuidade fazendo os exercícios, tudo bem? Então, coloquei pra gente como o nosso primeiro conteúdo, né, voltando ao conteúdo do livro, para dar continuidade eu coloquei então as funções da linguagem, certo? Você deve estar se perguntando, Valéria, eu nunca ouvi falar, eu não lembro, então é por isso que eu montei essa aulinha de hoje, certo? Então vamos lá. Funções da linguagem. Todo mundo sabe que a linguagem em si, ela sempre tem um objetivo, tudo bem? E é para isso que eu coloquei esses critériozinhos para que você nunca mais esqueça, certo? Então vamos lá. Para a gente relembrar, o que é a linguagem? É a capacidade específica da espécie humana de comunicar-se por meio de um sistema de signos, tudo bem? Sendo ele vocal, a própria língua, por código, tudo bem? Está relacionado a fenômenos comunicativos, onde há comunicação, há linguagem. Então, coloca na sua cabeça tudo que há, né? De símbolos, sinais, sons emitidos no sentido de uma comunicação entre seres a um tipo de linguagem. É isso? Vamos passando. O que é o código? É uma convenção estabelecida por um grupo de pessoas ou por uma comunidade com base em um conhecimento que ele é compartilhado, ou seja, ele é dividido, a fim de que a comunicação ocorra com maior rapidez. Então, acima de tudo, quando a gente trabalha essa questão do código, ele é estabelecido para grupos específicos, tudo bem? E esse grupo, ele consegue compartilhar de forma que todos possam interagir. Os elementos da comunicação. Isso daqui é muito básico, certo? Para que haja comunicação, o que eu vou precisar? Eu preciso do emissor, também conhecido como remetente, ou seja, aquele que manda, né? Ele emite. E eu tenho também o receptor, conhecido como destinatário. É aquele que o quê? Que recebe. E eu tenho, acima de tudo, a mensagem. O que é a mensagem? Mensagem é o conteúdo que eu estou transmitindo para o outro. E, acima de tudo, eu tenho o canal de comunicação, que é o meio que eu uso para transportar a minha mensagem. Eu tenho o código. O que é o código? É o conjunto dos signos que estão indo na minha mensagem. E eu tenho o contexto, também conhecido como referente, que é tudo aquilo que está relacionado à mensagem. Então, eu coloquei para você tópicos que são básicos que você não pode esquecer. Todos fazem parte dos elementos de uma comunicação. Vamos passando. Olha lá, elementos da comunicação. Eu preciso que você relembre daquela velha história dos pronomes, certo? Que você tem a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Então você tem a primeira pessoa, o emissor. Você tem a segunda pessoa, o receptor. E você tem uma terceira pessoa, que é sobre o que nós estamos falando, que eu chamei de quê? De referente. Acima de tudo, é de quem se fala, certo? E aí eu coloquei para você o esqueminha, vamos lá. Quando eu, como emissor, passo para você, receptor, eu passo uma mensagem. Dentro dessa mensagem eu tenho o código. E, acima de tudo, dentro disso, nós estamos trabalhando com a ideia de uma terceira pessoa, que é o referente, ou seja, do que nós estamos falando, certo? Passando, quais as funções da linguagem? Toda linguagem tem um objetivo. A linguagem verbal, por sua vez, tem alguns objetivos claros e por isso elas devem ser estudadas, certo? Para que a gente possa entender de uma forma completa. E aí eu coloquei para você. Vamos lá. Eu tenho a função, né? Conotativa, também conhecida como apelativa, e a gente vai trabalhar cada uma delas. Eu tenho a função emotiva, conhecida como expressiva. Eu tenho a função referencial, também conhecida como denotativa. Eu tenho a função fática, a função poética e a função metalinguística. Então, são funções que você precisa saber
em qualquer momento. Isso daqui cai no vestibular, viu? Cuidado. Vamos lá. Função conotativa, também conhecida como apelativa. Como é que é ela? Como sugere o próprio nome, ou seja, a nomenclatura, essa função serve para fazer apelos, pedidos, para comover ou convencer alguém a respeito do que eu estou dizendo. Centralizada no receptor. Procura, né, influenciá-lo com seus pensamentos ou suas ações. É bastante frequente o uso dessa segunda pessoa, né, dos vocativos, dos imperativos. Essa função é aplicada particularmente nas propagandas. Qual a função de uma propaganda? É isso mesmo. A função de uma propaganda nada mais é do que persuadir quem? Quem está analisando, o próprio leitor. Tudo bem? Então vamos lá. E também, né, nas campanhas sociais, com o objetivo de comover quem está fazendo a leitura daquilo. Aí eu coloquei para você essa daí, ó. Isso mesmo, figura massa. Ele não pode fazer isso sozinho. Aliste-se hoje. Cara, tá querendo falar com quem? Contigo, né? Sobre a questão do alistamento, que essa figura, né, que geral conhece, não consegue fazer tudo sozinho, tudo bem? Que acima de tudo ele precisa de ajuda, então ele tentou te lançar aí, te persuadir de todas as formas, tudo bem? Para que você vá lá e se aliste. Olha o próximo. Função emotiva, também conhecida como expressiva. É centralizada no emissor. Como o próprio nome já diz, tem o papel de exprimir emoções, impressões pessoais a respeito de determinado assunto. Por esse motivo, ela normalmente vem escrita em primeira pessoa. Os textos que mais comumente se utilizam desse tipo de linguagem são as cartas, as poesias líricas, as memórias, as biografias, entre vários outros, tá? Aí, olha só, coloquei pra você poeminha da Cecília Meirelles, eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. E por aí continua, só coloquei pra você um exemplo de um poema da Cecília, tudo bem? Que indica essa função, tá? Olha o próximo, função referencial ou denotativa. Contrariamente à emotiva, esse tipo de linguagem é centralizado no referente do que se fala. Como o seu foco é o de transmitir a mensagem da melhor maneira possível, a linguagem é utilizada de forma objetiva, recorrendo a conceitos gerais, vocabulário simples e claro, objetivo, claro, conciso, ou, dependendo do público-alvo, vocabulário que melhor se adequa a ele. Há uma prevalência do uso da terceira pessoa, o que o torna ainda mais impessoal. Cara, olha isso. Você tem o contrário, é o oposto da linguagem emotiva. E vamos lá, os textos que normalmente fazem uso disso é qual? Os jornalísticos e os científicos, certo? Olha lá, coloquei para você aí o jornalístico. Estado não tem sistema de alerta contra catástrofes. E acabou, é totalmente impessoal isso. E ele vem falando sobre a notícia em si. É objetivo, é claro e conciso. Função fática. Vamos lá, centraliza-se no canal. Tem o objetivo de estabelecer um contato, prolongar a comunicação ou testar a eficiência do canal, não necessariamente com um assunto aparente. Cara, isso daqui é uma coisa muito engraçada porque a gente trabalha aqui a função mesmo desse entrelaçamento, né? Entre quem fala, quem escuta e a mensagem que está sendo passada. Então é utilizado o quê? Em saudações, cumprimentos do dia a dia, expressões, né, utilizadas comumente. Aí coloquei para você aí, tirinho do Calvin. Oi, eu, Calvin. Como vai? Então ele busca o quê? Uma comunicação, uma forma mais tranquila, mais, né, relacional entre os dois, certo? Ele cria um relacionamento, busca uma intimidade entre os dois. Função poética é aquela, né, centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Caracteriza-se basicamente pelo uso de linguagem figurada, ou seja, não é do mundo real das coisas, metáforas e demais figuras de linguagem, rima. É semelhante à linguagem emotiva, sendo que não necessariamente revela sentimentos ou impressões a respeito do mundo.
Como pode-se constatar, essa função é aplicada em poesias, né? Músicas e algumas obras literárias. Tá aí a função poética. E aí eu coloquei para você, né, esse poeminha, que ele é analisado de uma forma como se fosse um espelho da própria palavra, certo? Função metalinguística. Vamos lá. É aquela centralizada no código, usando a linguagem para falar dela mesma. Tá aí a função. O que é uma metalinguagem? É a própria linguagem dar o significado dela mesma. Então vamos lá de novo. É aquela centralizada no código, utilizando a linguagem para falar sobre ela. Então ela traz o significado dela mesma. Essa, né? Última função está presente principalmente em dicionários. O que o dicionário faz? Qual a função de um dicionário? Ele tem a função de trazer o significado de palavras. Acabou. Caracteriza-se por trazer consigo uma explicação da própria língua. Pode ocorrer também em poesias, obras literárias. Olha o exemplo que eu coloquei para você. Atenção! As extremidades desta placa, peraí, eu estou mostrando para você uma placa. E na própria placa, ela vem falando de quem? Dela mesma. Acabou. Isso é uma metalinguagem. A placa falando sobre a função dela mesma. Então, é a linguagem falando sobre ela mesma. Acabou. Continuo. Atenção, as extremidades desta placa podem cortar ou machucar a mão. Não passe a mão nas bordas. Nas bordas de quem? Da própria placa. Certo? Aí coloquei para você, pra gente finalizar, o esqueminha. Você tem o emissor como função emotiva, o receptor como uma função conotativa, você tem a mensagem, você tem o canal, você tem o código e você tem o quê? O referente, certo? Galerinha, o que eu peço para você agora é para você dar continuidade ao exercício, tudo bem? Então, se você ainda não fez a atividade atividade 5, então tá na hora de você fazer. Pega essa explicaçãozinha, acima de tudo, volta o vídeo, pausa, anota. Então, dar continuidade a essa atividade é a sua função agora, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, conte comigo, tá bom? Um grande abraço, saudade de vocês, viu?